tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Nós estamos no mês da juventude. Julho, esse ano, nós estamos fazendo o mês da juventude em julho. Geralmente era feito em agosto, mas nós entendemos que em julho a juventude teria mais oportunidade de participação, pois eles têm as férias escolares, tanto a turma da escola, fundamental, médio, da faculdade, tem férias em julho e poderiam então participar melhor, participar mais do mês da juventude. Então optamos por esta mudança, fazer o mês da juventude em julho. Está sendo uma bênção e eles realmente estão participando muito e muito bem. Então o mês tem esse tema, até o último homem. E nós temos visto alguns textos da Bíblia com esse enfoque, com essa perspectiva do resgate, porque até o último homem é o nome do filme. Aquela imagem ali é o personagem que fez a pessoa, né? É o ator que fez o Desmond Doss, um soldado americano que, na guerra, usou a sua vida para resgatar muitos soldados feridos. Ele não pegou em armas, ele era um cristão, e ele decidiu não usar armas, e que ele iria para a guerra para ajudar, para servir, e dar a sua vida em resgate. E ele resgatou muitos. E nós identificamos Jesus, o ministério, a obra de Jesus, na vida desse soldado, na vida desse homem, um cara de carne e osso como eu e você, um ser humano, pecador, limitado, cheio de dificuldades, mas que decidiu, em um determinado momento da vida dele, ele decidiu imitar a Jesus e colocou a sua vida como um instrumento de resgate. E é isso que nós temos aprendido esse mês, que nós precisamos, como igreja, colocar a nossa vida como um instrumento de resgate, para que a igreja de Jesus, que somos nós, sejamos então aqueles que vão resgatar muitos e trazer para o reino de Deus. Então, esse versículo fala exatamente disso, que essa foi a missão de Jesus, que esse foi o propósito da vinda de Jesus, que a principal motivação de Jesus ter vindo à terra foi para resgatar muitas pessoas. Note bem que o texto não diz que ele veio para resgatar todas as pessoas, mas que ele daria a sua vida em resgate por muitos, em resgate de muitos. Então, até o último homem, pelo resgate de muitos. Quando Jesus falou essa frase, ele falou essa frase para concluir um assunto, uma conversa que surgiu. E a conversa que surgiu, segundo o registro de Mateus, partiu da mãe do Tiago e do João. Tiago e João eram dois irmãos, filhos de Zebedeu. E a esposa de Zebedeu, que nós não sabemos o nome, só sabemos que ela era esposa de Zebedeu, portanto, mãe de Tiago e João, ela fez uma pergunta para Jesus. E ela, motivada por aquele sentimento materno de querer o melhor para os seus filhos, isso é natural, ela perguntou para Jesus, porque Jesus havia dito um pouco antes que ele iria morrer, iria ressuscitar, mas que era para os discípulos ficarem tranquilos, que ele haveria de sentar num trono de glória. Capítulo 19, no versículo 28, inclusive,
Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei os 12 em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus estava aqui apontando para um futuro escatológico, para o fim de todas as coisas. Mas como os discípulos tinham dificuldade de compreender algumas coisas, porque Jesus falava muito por metáfora, usava muita figura de linguagem, porque ele era um profeta, era um sacerdote, era um rei, era um rabino, um mestre, ele é tudo, e aí cada hora ele fala com uma perspectiva. Às vezes ele está falando como um profeta, às vezes ele está falando como um rei, às vezes ele está falando como um mestre, às vezes ele está falando como um que prevê o futuro, no sentido de profecia, e ele aponta sua fala para o que vai acontecer muitos anos depois. E os discípulos tinham dificuldade de lidar com isso. E agora, ele está falando do passado, está falando do presente, está falando do futuro, ele está falando agora como profeta, como sacerdote, como rei ou como mestre. E aí eles tinham dificuldade. Mas como Jesus disse: eu vou assentar num trono de glória e vocês vão assentar junto comigo para julgar, ele mostrou isso para o João, está lá em Apocalipse. É uma figura para simbolizar que os cristãos, os discípulos de Cristo, reinarão com ele, num período de paz, de justiça, em que ele será de fato Senhor sobre todas as coisas. Isso só pode acontecer, meu querido, no fim, naquele grande e temível dia, no dia da segunda vinda, em que será inaugurado então o fim de todas as coisas e o início da nossa caminhada na eternidade, da nossa vida, de fato, eterna, num ambiente que não é mais o Cronos que ele criou para nós aqui, os céus e a terra, mas onde ele habita. Os gregos chamam de Kairos, esse ambiente que não tem tempo, onde o tempo não passa, não tem passado, nem presente, nem futuro, simplesmente é eterno. E aí os discípulos, como eu e você, agora está olhando assim, imaginando e me ouvindo falar e falando: nossa, é difícil entender essas coisas. Então, os discípulos tinham essa mesma dificuldade. E a mãe do Tiago e do João, assim como eu e você, muitas vezes ouvindo o Evangelho de Jesus, temos uma perspectiva muito horizontal do Evangelho. A gente entende o Evangelho muito numa perspectiva aqui, horizontal, para esse mundo, para o primeiro andar. Mas às vezes, e na maioria das vezes, o Evangelho só tem significado quando nós o compreendemos no segundo andar, numa perspectiva espiritual e eterna. Portanto, o que Jesus estava dizendo que os seus discípulos iriam julgar com ele, é em termos espirituais. Nós teremos o Espírito Santo habitando em nós, nós teremos uma espiritualidade tão desenvolvida, seremos mais parecidos com Cristo, e isso vai nos dar a capacidade de olhar as situações, de discernir as coisas e julgá-las. É isso. Mas a mãe do Tiago compreendeu numa forma só horizontal, numa forma física e material. E aí ela, como toda mãe que quer o melhor para os seus filhos, disse: Senhor, quando acontecer isso, tem como assim, por favor, por favorzinho, o pedido de uma mãe, porque ninguém pede um pedido, né? Ninguém nega o pedido de uma mãe. O senhor bota o Tiago do lado direito e o João do lado esquerdo, por favor? Pedido de uma mãe que quer o melhor para os seus filhos. Se ele é o rei, se ele é o filho de Davi, se o trono é dele, ele é o único que tem direito a esse trono, porque ele é nascido em Belém, ele é da tribo de Judá, ele é descendente de Davi, ele tem todas as prerrogativas do Messias. Nele, a qualquer momento, ele vai se levantar como um ungido de Deus, e vai sentar nesse trono, e vai expulsar os romanos, e a nossa terra voltará a ser só nossa, e nós não vamos pagar mais imposto para ninguém, e nós vamos voltar nos dias de Josias, nos dias de Davi, nos dias de glória do nosso país. E aí Jesus vira para ela e fala: não, minha querida, você não entendeu não. O meu reino nem é desse mundo.
Uai, mas o senhor não disse que vai sentar num trono de glória? Sim, vou sentar num trono de glória. Só que não vai ser nessa Jerusalém, vai ser na Nova Jerusalém. A dona, tadinha, nem sei o nome dela, é a mulher do Zebedeu, pensando em coisas físicas e terrenas, querendo o melhor para os seus filhos, pediu a Jesus: bota um do seu lado direito e bota outro do seu lado esquerdo, quando o senhor estiver sentado no trono. Aí Jesus falou: não, minha querida, é o seguinte, a senhora está com uma perspectiva mental de que quem senta no trono tem poder e autoridade para mandar. O meu tipo de governo não é no poder e autoridade no sentido de mandar, mas no sentido de servir. Então, se a senhora estivesse realmente entendendo o que eu estou falando, e a senhora quer que Tiago e João sentem um de cada lado, a senhora tem noção que eles vão sentar do meu lado para servir mais, né? Para trabalhar mais, né? Para beber o meu cálice, né? Como assim beber o cálice? Então, novamente eu estou falando de forma metafórica. Beber o cálice significa passar pelo sofrimento que eu passarei. É isso que a senhora deseja para os seus filhos? Que eles morram numa cruz e que deem as suas vidas pelo resgate de muitas pessoas? Não, Jesus, não é isso que eu pedi. Eu quero um emprego bom para os meus filhos. Não, então a senhora não entendeu nada do Evangelho. Porque as principais bênçãos e a principal motivação de quem compreende o Evangelho não são terrenas. Elas são espirituais, elas são eternas. Eternas. E eu estou pregando essa mensagem, expondo esse texto, com uma profunda tristeza no meu coração. E eu estou, sinceramente, me contendo para não me emocionar e chorar. E eu gostaria de deixar registrado, já que está sendo transmitido ao vivo e gravado, que ficasse registrado o meu grande apreço, minha enorme gratidão pela vida de uma mulher de Deus que acabou de falecer agora, pouco tempo antes de começarmos esse culto. Dona Betty Bacon. Dona Betty Bacon, uma missionária inglesa que foi chamada por Deus para deixar a Inglaterra na sua juventude e vir para o Brasil, fazer missões no Brasil. E ela veio, fizeram 60 anos de missões no Brasil, plantaram várias igrejas, abriram vários seminários, mantiveram e foram professores em vários seminários ao longo de 60 anos no Brasil. Trabalharam no estado de Goiás, em Mato Grosso, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e depois que aposentaram, entre aspas, ela e o seu marido, falecido também recentemente, cerca de 2 meses atrás, pastor Henry Bacon, eles então aposentaram, compraram uma casa em Meaípe, uma praia em Guarapari, para descansar e passar a sua velhice. Aposentaram, não quiseram voltar para a Inglaterra e preferiram comprar uma casa em Meaípe e passar ali o fim dos seus dias. Depois de aposentados, ainda plantaram mais uma igreja e mais um seminário. E a Igreja Batista em Meaípe, que está completando seus 20 anos, foi plantada, foi fundada por este casal de missionários depois de aposentados. Dona Beth acabou de falecer, ela era uma referência para mim. E ela me ensinou isso. Ela me ensinou que as bênçãos do Evangelho não são materiais, não são físicas, não são terrenas. Elas são, sobretudo, espirituais e eternas. E ela me contou uma história uma vez, e eu vou contar essa história para você em homenagem, em honra à vida dela, que é uma ilustração perfeita para esse texto.
Ela me contou que um casal de missionários, uma vez, saíram pelo mundo para evangelizar. E passaram décadas. E eu achei até, quando ela começou a contar essa história, eu achei que ela estava contando uma autobiografia. Achei que era a história dela e do marido. Talvez até seja, em certo sentido. E ela disse que aquele casal, então, um dia, resolveu se aposentar. E voltaram para casa. E pegaram um navio para voltar para casa. Mas antes de entrarem no navio, avisaram a cidade onde eles moravam, avisaram a igreja que os enviaram para o campo missionário, avisaram os familiares de que eles iriam chegar naquela data, naquele navio, naquele porto, naquele horário. E aí então eles entraram no navio e seguiram a viagem para o seu país de origem, com uma expectativa no coração, de que eles chegariam lá e seriam recebidos de forma honrosa. E aí então, quando o navio foi se aproximando da costa do país de origem deles, eles viram um barulho, várias faixas, uma banda tocando com instrumentos musicais, e eles ficaram empolgados, com grande expectativa. Olha, prepararam uma festa para a nossa chegada, para nos receber. E aí então o navio encostou, e eles foram descendo com um sorriso no rosto. Eles não conheciam as pessoas, mas eles pensaram, deve ser os jovens, o pessoal que nasceu ou que cresceu depois da nossa partida. A gente não conhece eles, mas eles nos conhecem. E eles foram descendo e acenando para as pessoas, e placas de bem-vindo, bem-vindo ao país tal, bem-vindo à cidade tal, seja muito bem-vindo, e banda tocando, e eles foram descendo a rampa do navio, e dando tchau para as pessoas, mas não tinha muito feedback. Eles sentiam que as pessoas estavam ali comemorando algo, mas não estavam propriamente ligadas com eles. E eles foram descendo e, hey, muito obrigado, e as pessoas, de nada, e bem-vindo, e eles ficaram incomodados, e aí se encostaram no canto e de repente perceberam que o presidente do país estava também naquele mesmo navio, e que toda aquela festa não era para eles, era para o presidente. E aí o presidente desceu e foi ovacionado, e foi homenageado, e foi abraçado, e foi beijado, e eles foram para casa. E o marido ficou muito chateado, ficou muito entristecido. E ele falou, nós somos ministros do Evangelho, nós somos embaixadores de Cristo, como pode esse povo incrédulo, como pode esse povo ingrato? Nós saímos para fazer missões, nós demos nossa vida, nós fizemos tantas coisas, e quando a gente chega, é recebido dessa forma, ninguém nem ligou para a gente, e fizeram uma festa para um presidente. Que honra tem o presidente, daqui a algum tempo ele nem será presidente mais. E o que nós fizemos, e as décadas que nós investimos, a nossa vida no reino de Deus, nós demos a nossa vida pelo resgate de muitos, e é assim que a gente é recebido. Não é possível que a gente voltou para casa, para nossa casa, o nosso lar, nosso país, a nossa cidade, a nossa igreja, e ninguém fez nada. Não é possível, meu bem, dizia o marido, que a gente voltou para casa e ninguém nos recebeu de forma honrosa. E ela, com muito carinho e com muita sabedoria, se aproximou dele, o abraçou, passou a mão na sua carequinha e disse, quem te disse, meu amor, que nós já chegamos em casa? E ele, chegamos, aqui é a nossa casa. Ela falou, não.
Aqui é a casa onde nós nos hospedamos no tempo da nossa peregrinação. Daqui a alguns anos, chegaremos em casa. E pode ser que aqui nós não fomos honrados, mas fique tranquilo, que quando nós chegarmos de fato em casa, seremos recebidos pelo Senhor que nos enviou. Ela se referia à sua morada celestial, que Jesus disse: não se preocupem, na casa de meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas para que saibam e creiam, terá um lugar preparado para vocês. E ele foi preparar um lugar. Daqui a pouco ele volta. Tem gente que acha que está demorando, porque já se passaram quase 2000 anos. A questão é que a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, na perspectiva de Deus, só passou 2 dias. Daqui a pouco ele vem. Vem para nos buscar, para levar para o nosso verdadeiro lar, a mansão celestial que está sendo preparada para nós desde a fundação do mundo. Dona Beth voltou para casa. Vou sentir muita saudade. Portanto, queridos, 2 coisas me chamaram a atenção nesse versículo. A primeira delas é o paradigma de Jesus em relação ao poder e à autoridade. Para Jesus só vale a pena sentar num trono se for para servir, e não para ser servido. Jesus muda um paradigma de poder, de autoridade, de liderança, e ele inverte. E ele diz: olha, se vocês querem ser importantes, devem servir mais. Porque no meu reino, os mais importantes são os que servem mais. Portanto, até o último homem pelo resgate de muitos. Quem serão os resgatadores? Os servos. Quem está disposto a servir. Sem servir, não tem como resgatar. É isso que ele diz. Eu vim para dar a minha vida em resgate. E esse é o meu maior serviço. Eu vim para servir, não para ser servido. E aí isso me chamou a atenção, e eu fui ver a palavra. E vocês conhecem a palavra serviço no Novo Testamento? É a palavra diaconia, no grego, no original do Novo Testamento. E aí eu fui ver, fiz questão de ver se as palavras que Jesus usou era realmente com a raiz de diaconia. E eu vi lá que osper, ro, uiostro, antropos, e o filho do homem, ou que é o ten, não veio, diaconetenai, para ser servido, diaconetenai, para receber o serviço do diácono, porque diácono, na cultura grega, é o garçom, é o cara que serve a mesa. Então, diaconetenai é aquele que é o alvo da diaconia, é o que está sendo servido. E aí Jesus fala: eu não vim para isso, eu vim para diaconessai, que é o ato de servir. É exatamente o movimento que o garçom faz de estender a mão com a bandeja, diaconessai. Aí ele fala: eu não vim para receber a bandeja, eu vim para entregar a bandeja, para servir. E aí alguém poderia perguntar: mas qual é então o produto que vai estar na sua bandeja, Jesus? Se o seu principal propósito e a sua principal motivação em vir nessa terra não é para mandar, não é para sentar no trono, para ter poder e autoridade como um déspota, como um monarca, como um imperador, para dar ordens. Então, se o Senhor diz que o Senhor vai sentar no trono para ser um garçom, que vai esticar uma bandeja, o que é que vai vir nessa bandeja? E ele fala: o resgate. Tá, o Senhor vai oferecer um negócio
pelo resgate de muitos. Sim. E o que é o negócio que vai vir na bandeja? Ele fala, a minha vida. O que Jesus está dizendo é, eu entrego a minha vida. Olha que coisa linda, gente, pelo amor de Deus, cara. Eu entrego a minha vida de bandeja, para que isso sirva como o preço pelo resgate de muitos. Porque a palavra resgate, no grego, latron, ou lutron, depende da transliteração. Lutron é a ideia da troca. É a ideia da troca, tanto que a expressão resgate por muitos, ou resgate de muitos, depende aí da sua tradução. No grego é lutron antipolon. Anti. Esse por, ou ali, pelo, no grego é anti. E você sabe o que é anti? O anticristo, né? O anti-flamenguista. Você sabe o que é o anti? É o contrário. Uma coisa anti a outra, uma coisa contrária a outra, ou uma coisa em troca da outra. Portanto, lutron, antipolon, quer dizer, o preço do resgate em troca do resgatado. A ideia é o seguinte, você está andando na rua, e aí alguém encosta do seu lado e diz, perdeu. E aí, pega o seu celular. E aí você fica doido, desesperado. Imagina, você acabou de comprar o iPhone XS, esse é o mais top? iPhone XS, acabou de comprar. Saiu da loja, estava indo para casa, perdeu. E aí, levaram seu celular. Que pena. Mas, conseguiram destravar, abrir o seu celular e viram sua rede social. De repente, você está em casa, no computador, para avisar as pessoas, gente, fui assaltado. E aí, de repente, pula o inbox lá, uma conta fake qualquer, que o cara criou, e ele vai lá e diz assim para você, ei, você perdeu o celular, né? Sim, perdi, roubaram. Então, eu posso conseguir ele de volta para você. E aí, o que é que eu faço? Bom, você me dá R$1.000, eu te dou o celular de volta. Aí você pensa, o celular custa, eu nem sei quanto, mas bem mais do que isso, em torno de R$5.000. Você pensa, bom, o que é pior? Eu já perdi 5.000, né? Paguei 5.000, perdi o celular. Então, vou perder mais 1.000, o celular vai sair por 6.000. Mas é melhor eu pagar 1.000 e ter o celular de volta do que ficar sem nada. Porque com R$1.000 eu vou comprar um bem mais simples. Aí você fala, tudo bem, então eu quero resgatar meu celular. Aí ele fala, então deposita aqui nessa conta e seu celular vai aparecer aí na porta da sua casa no dia tal, na hora tal. Você faz o depósito, o seu celular é entregue. Essa é a ideia do resgate. É um preço pago para ter algo que você quer de volta. Quando uma pessoa é sequestrada e o sequestrador liga para pedir o resgate, o que ele está pedindo? O preço em troca daquela vida. Olha, você quer a pessoa de volta? Então me dá R$1.000.000 e eu te dou a pessoa de volta. Então, o que a gente chama no popular de resgate, o cara ligou para pedir o resgate. Na verdade, é o preço pago para ter de volta aquilo que foi perdido. E aí, essa é a segunda coisa que me chamou a atenção nesse texto. Primeiro, o paradigma de poder e autoridade e liderança de Jesus, que é pelo serviço, é pelo estender a bandeja, entregar a sua vida de bandeja. Para quê? Para pagar o preço pelo resgate de muitos. Para que eu e você fôssemos resgatados de volta para Deus, Jesus precisou pagar o preço. E tem uma conversa por aí,
que diz que, porque Jesus morreu e foi lá no lugar dos mortos, porque naqueles 3 dias que ele ficou morto, ele foi lá onde estão todos os mortos, e ele teve lá um diálogo com o diabo, e lá ele pagou o preço pelo nosso resgate, e ele acertou lá com o diabo a conta, a dívida que Deus tinha com o diabo, e ele pagou e pegou a nossa vida de volta. Que conversa fiada, gente. Aonde que o preço pelas nossas vidas foi pago para o diabo? Vocês estão doidos com essa teologia maluca? Hein? A Bíblia diz o seguinte: Deus está irado com a humanidade, porque quem criou o homem foi Deus, e o propósito, a motivação principal de Deus em criar o homem, era para se relacionar com Ele. Quando o homem peca, se rebela e é afastado de Deus, Deus então precisa pagar um preço para trazer de volta, para religar o homem com Ele. Daí vem a ideia de religare, a raiz da palavra religião. O homem precisa ser trazido de volta, o homem precisa ser resgatado, mas um resgate exige um preço, e aí lá na eternidade, antes da fundação do mundo, o Filho de Deus disse: eu me entrego, pode me imolar, eu vou lá como um cordeiro e me entrego, eu dou a minha vida de bandeja para que o Senhor traga eles de volta, eu vou pagar o preço que eles não podem pagar, para Deus o Pai nos trazer de volta para a comunhão na Trindade por meio do Espírito Santo. Evangelho puro, simples e pá! Desse jeito. Então o que Jesus está falando aqui é exatamente isso. O ser humano está afastado. O ser humano foi tirado de Deus. Não foi pelo diabo, foi pelo seu próprio pecado. Se comer, certamente morrerás. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. É isso que a Bíblia diz. O diabo só foi um instrumento de tentação. Só isso. Por ele a tentação veio ao homem. Mas da mesma forma que Adão foi tentado no paraíso, Jesus foi tentado no deserto. Pelo mesmo diabo. Só que no paraíso, Adão pecou. No deserto, Jesus foi fiel. Isso me ensina que não é a circunstância que vai me fazer fiel a Deus, é o meu desejo de obedecê-lo. Tem gente que está num paraíso, desobedecendo a Deus, e tem gente que está no deserto, se mantendo fiel. Então esse papo de que Adão iria pecar de qualquer jeito, conversa fiada, pecou porque quis, e sabendo do prejuízo que lhe seria. Ele sabia das consequências, se comer certamente morrerás. Sabia. Quando a cobra perguntou, respondeu. O que é que Deus disse? Que não pode comer de nenhuma? Não, que só não pode daquela. Então eles sabiam sim. Uma lei só. É impossível servir a Deus porque são muitos mandamentos. Querido, o ser humano não conseguiu guardar um mandamento. Não come só daquela fruta ali. Um só, não conseguiu. O nosso problema não é a quantidade de mandamentos. O nosso problema é que nós somos pecador. Pode ser um só, a gente vai quebrar. Porque nós somos miseráveis. Nós não vale muita coisa não. E tanto não vale que Deus, para provar o seu amor para conosco, entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Deu a vida do filho de bandeja, para que nós fôssemos resgatados da condenação, resgatados da ira de Deus, resgatados da morte eterna que o nosso pecado nos levou. Mas em Cristo fomos resgatados, e é para isso que fomos resgatados, para resgatarmos muitos outros. Esse é o propósito. Então a primeira coisa que me chamou a atenção, a mudança do paradigma de liderança. O líder é aquele que serve, o mais importante é o que mais serve. E em segundo lugar, Jesus fala que iria entregar a sua vida pelo resgate de muitos. A ideia do resgate de muitos eu já expliquei e conectei a primeira coisa que me chamou a atenção. A segunda coisa é a expressão vida.
Porque existem duas palavras que podem ser traduzidas por vida no Novo Testamento. Uma delas é a palavra bios, que é a vida física, né? Biologia é o estudo das coisas vivas, das coisas físicas, de planta, de animal, de ser humano. Então, as coisas vivas, a biologia, bios e logos. Biologia, o estudo, a doutrina, o conhecimento de tudo daquilo que tem vida. E aí eu falei, será que usou bios? Fui lá no Novo Testamento, não foi bios. Aí eu falei, então deve ter sido zoe, que é uma outra palavra grega, que também pode ser traduzida por vida. E geralmente quando vai falar de vida abundante, vida espiritual, qualidade de vida, vida eterna, usa essa expressão, zoe. Aí eu fui lá. Aí falei, bom, será que Jesus vai dar a sua bios, a sua vida física? Porque ele morreu fisicamente também. Poderia ser bios. Fui lá, não era bios. Falei, uai, então não é a vida física. Será que Deus vai dar a sua qualidade de vida, a sua vida eterna, a sua vida espiritual? Ele vai perder tudo aquilo que ele conquistou no Pai, ali na cruz, para nos resgatar? Seria um preço altíssimo. Fui lá no grego e não era zoe também. Aí eu buguei, aí eu falei, uai, que palavra é essa aqui, meu Deus? Bota aí, Bela, para nós. A miséria que estava lá, gente. O curso que essa menina faz tem um símbolo que é aquela primeira letra ali. Quem é essa menina? Esther. Qual é o curso que ela faz? Psicologia. Porque aquela primeira letra ali é psi. É o símbolo da psicologia. E a Leandra, que é psicóloga, conhece aquela primeira letra lá. E a Débora, que está congregando conosco, também conhece e trabalha lá junto com a Esther. Nós temos aqui 3 psicólogos, fora o Ismael, que está atendendo aqui durante a semana, com preços bem acessíveis. Se você quiser e precisar de um tratamento psicológico, só procurar na secretaria e marcar o seu horário. Muito, muito, muito acessível mesmo. Então, a turma da psicologia conhece bem aquele símbolo ali, que é a letra psi no grego. A questão é, que palavra é essa? E aí é psique. Psique. Que é a raiz da psicologia. Como biologia é bios mais logos, psicologia é psique mais logos. É o estudo da psique humana. Eu falei, então Jesus veio para dar a sua psique em resgate de muitos? Aí eu falei, mas psique é a questão emocional do ser humano. Jesus entregou as suas emoções pelo resgate da minha vida. Isso não está fazendo o menor sentido. Aí eu fui estudar. É assim que você lê a Bíblia, não? Uma vez eu perguntei isso, e um rapaz muito sincero respondeu assim, não, é por isso que a gente paga seu salário, explica logo. E aí, sabe o que é que eu descobri, queridos? Que essa palavra psique tem esse significado de emoções, a emotividade humana, a mente humana. Mas essa palavra também tem uma outra aplicação. É igual para nós no português a palavra manga. Ó, isso aqui é uma manga. Mas se eu for no pé pegar uma fruta ali, também é uma manga. Mangueira tem 3 significados. Olha só a frase que eu poderia escrever hoje. Imagine, daqui a 2000 anos, teve um maremoto e destruiu Vila Velha. Aí daqui a 2000 anos vem uns arqueólogos. Eles são estudiosos dos Canela Verde. O povo que morava em Vila Velha há 2000 anos atrás. Eles estão fazendo um doutorado nessa área e vêm aqui para pesquisar. Aí nos escombros de Vila Velha, alguém vai lá e acha um bilhete que ficou preservado lá num escombro daquele. 2000 anos depois. Eles não conhecem a nossa língua, eles não conhecem a nossa cultura, eles estudam 2000 anos depois, baseado nas informações históricas. Aí o cara vai, tira o bilhete assim e lê. Ele estudou português, porque ele sabe que era português que a gente falava aqui, então ele compreende a nossa língua,
aqui o português do século 21, e ele lê lá. Aí o que está escrito no bilhete? Peguei a mangueira para molhar a mangueira antes da mangueira entrar no sambódromo. Você entendeu, não entendeu? Pegou a mangueira número 1 é tubo flexível de borracha, que geralmente usamos para aguar as plantas. A segunda mangueira é árvore frutífera cuja fruta se chama manga. A terceira é uma escola de samba do Rio de Janeiro, fundada num bairro cujo nome é Mangueira. Nós entendemos a frase, mas se uma pessoa 2000 anos depois pegar esse bilhete, vai ter que estudar, vai ter que saber que Mangueira, em Vila Velha, no século 21, tinha 3 possíveis significados. Então foi esse o exercício que eu fiz. Eu voltei lá, no primeiro século, no grego koiné, que não é o grego moderno, é um outro tipo de grego, é o grego daquele tempo. E no grego koiné eu fui ver, psique significa o quê? Aí estava lá, a mente humana, as emoções humanas, nananana. Número 2, uma possível e rara aplicação, motivação essencial de uma pessoa. Falei, bingo. O Mateus precisava escrever em grego, porque grego era a língua universal do seu tempo. Se eu quisesse hoje escrever uma mensagem para todo mundo entender, eu escreveria em inglês, é lógico. Mas a língua universal daquele tempo era o grego. Por isso Mateus ficou refém dessa língua. Mas quando Jesus falou essa palavra aqui, ele não falou em grego, ele falou em aramaico. Qual palavra Jesus usou? Não sei, não está registrado. O que está registrado é em grego. Então Mateus precisou fazer a tradução. Jesus falou, vou dar minha vida de bandeja. Só que quando ele falou vida, ele falou uma palavra que o Mateus ficou refém do idioma e falou, bom, se eu botar bios, não vai dar a verdadeira ideia do que Jesus falou, porque bios é só a vida física. Vai parecer que ele só entregando o seu corpo estava resolvido. Não, então vou botar zoe, mas zoe é a qualidade de vida, a vida espiritual, a vida eterna. Jesus não trocou a sua eternidade pelo resgate, tanto que ele ressuscitou e está vivo ainda. Então eu preciso de uma outra palavra que exemplifique o que Jesus realmente quis dizer. E aí o Mateus escolheu essa palavra, psique. Então qual é a possibilidade de tradução que nós temos aqui? Jesus está dizendo, eu dei a minha vida de bandeja, e essa era a minha principal motivação de vir à Terra. Essa é a minha essência. E aí, lendo o Novo Testamento, eu lembrei do João, porque o João estava nessa conversa, porque a mãe dele está pedindo um favor para Jesus. Certamente ele estava lá, e aí Jesus, minha mãe está pedindo um lugarzinho para mim aí do seu lado? Tanto que lá no Evangelho de Marcos, quando essa mesma história é registrada, Marcos não menciona que o assunto foi lançado pela mãe do Tiago e do João. Ele diz que foi o próprio Tiago e o João que puxaram o assunto. Ô Jesus, me bota do lado aí, hein? E aí, o próprio João, que participou desse diálogo, ele aprendeu a lição. Porque lá na sua carta, no capítulo 4, versículo 8, na primeira, ele diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é. Quando diz é, fala de essência. Fala da essência do seu ser, fala da sua principal motivação. Para o grego, isso também pode ser traduzido no termo psique. Qual é a sua essência? Qual é a sua principal motivação na vida? O grego também chamaria isso de sua psique. E aí Mateus usou essa palavra para dizer, a essência de Jesus é se entregar. A essência de Jesus é dar a sua vida, pode voltar, Bela, no outro, pelo resgate de muitos. A psique
quê de Jesus. A sua essência, a sua principal motivação era colocar a sua vida numa bandeja e oferecer em troca da nossa vida. Meu querido, isso é o Evangelho, puro e simples. Puro e simples. Jesus entregou-se a si mesmo para nos resgatar, para pagar o preço que o Pai queria, para nos aceitar de volta na sua presença e na sua eternidade. A Bíblia diz que para que esse preço tenha eficácia sobre as nossas vidas, é necessário só uma coisa: o preço já foi pago, só precisamos crer. Por isso que eu tenho muita dificuldade com quem diz que nós temos que pagar um preço, que a vida com Deus necessita pagar um preço. Eu tenho dificuldade com essa expressão. Eu sei que é uma metáfora, eu sei o que estão querendo dizer quando dizem isso, mas eu tenho dificuldade por causa da compreensão dessa mensagem, de que Jesus já pagou o preço. Eu não preciso subir escada de joelho, eu não preciso orar 7 sexta-feira, eu não preciso subir monte, descer vale, não, eu só preciso crer. Crer, e pela fé sou resgatado. Eu creio,